AudioJungle. Saúde irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui com a graça de nosso Pai Cristo Jesus, hoje estamos mais uma vez para mais um belíssimo estudo de lição de escola sabatina. E desde já eu quero agradecer a cada um de vós que por mais uma vez está aqui presente conosco. E compartilhe conosco esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Curta esse vídeo, irmãos, e não deixe de se inscrever nesse canal. Que aqui a gente está fazendo unicamente uma coisa, falando e explicando um pouco mais da palavra de Deus. E esse mês, vocês já sabem, né? Estamos aí com as mensagens celestiais de Daniel, como vocês podem ver aqui atrás também. É um livro muito interessante que vai ter muitas palavras para que a gente possa entender mais das Escrituras e passar a outras pessoas. É uma bênção fazer isso e que o Espírito Santo do Senhor esteja contigo, para que hoje possamos ouvir mais a palavra de Deus e fazer como Deus está nos pedindo. Amém? Que Deus nos abençoe desde já. Agora, meus queridos irmãos, eu convido-os para, neste momento, inclinarmos as nossas frontes e fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por todas as Tuas bênçãos e também por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com os meus irmãos e com esses internautas, que a Tua palavra possa chegar ao coração de cada um de vós e que possamos ter o desejo de sermos transformados mais e mais. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, já estamos prontos para mais um estudo da lição. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem como título Uma Oportunidade Perdida e os Seus Resultados. Olha, irmãos, sabemos que nessa vida temos oportunidades em várias maneiras, né? Que oportunidades são essas? Oportunidades de você falar desse Cristo que você já aceitou. Oportunidade de levar a palavra do Senhor àquelas pessoas que tanto necessitam. E se a gente aproveita essas oportunidades para falar da palavra do Senhor, a gente terá os resultados, e os resultados serão os melhores possíveis. Mas se você não aproveita a oportunidade de ter um amigo teu, um vizinho, um colega de trabalho para falar da palavra do Senhor, pode ser que o resultado venha a ser diferente. Que essa lição de hoje possa dar uma direção como nós devemos estar servindo a Deus e como aproveitar as oportunidades. Amém? Então vamos lá. O texto para a meditação está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e Eclesiastes 11:6, que diz assim: que pregues a palavra, antes a tempo e fora de tempo. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Olha só, irmãos, aqui a gente já vem lendo uns textos que é de suma importância ao que vamos estudar. Devemos pregar a palavra. Não estamos aqui para batizar, não estamos aqui para converter, mas estamos aqui para pregar, para anunciar a palavra e que essas palavras, as sementes plantadas, um dia possam ser germinadas. Que Deus nos abençoe para isso e que essa seja a nossa vontade. Amém? Uma prova a um rei. É o primeiro subtítulo dessa lição. E a primeira pergunta diz dessa maneira: o que permitiu o Senhor que acontecesse ao rei Ezequias? Para colaborar conosco nessa pergunta aqui, eu quero convidar aqui meus irmãos que hoje me visitam aqui, tanto na primeira pergunta quanto na segunda, o casal ali de São Paulo, que está aqui hoje em Belo Horizonte, que vai colaborar conosco. É a nossa irmã Maildes com a primeira pergunta e o nosso irmão Leonardo. Vamos lá, com esse casal está a oportunidade. Muito obrigado, irmão Wilton, pela oportunidade. Queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Então vamos aí responder a esta pergunta que foi feita pelo irmão Wilton. Vamos lá, então, minha querida esposa, responda a esta pergunta. Então aqui diz: Deus permitiu que Ezequias adoecesse a uma doença de morte. Então muitas das vezes Deus também nos permite que nós passamos por provas
ou também nós adoecemos para que nós se achegamos mais a Ele. E também muitas das vezes para provar a nossa fé. E como também uma vez, uma certa ocasião na Bahia, um irmão adoeceu e nós fomos visitar esse irmão. Esse irmão já estava já estava prestes a morrer, né? E aí fomos fazer oração por ele aceitou a Jesus quando estava ali no leito de dor, né? Mas depois que passou, depois que ele foi curado, ele não quis mais ir à igreja, né? Não foi mais para a igreja, não. Então aquele momento que ele aceitou a Jesus foi só uma farsa, só porque ele estava doente ali. Mas depois que ele foi curado, que Deus curou ele, ele não quis saber mais de Jesus, né? Então muitas das vezes Deus nos manda prova para que nós também possa provar nossa fé, né? O nosso como está o nosso coração perante Ele, né? Então que nós cada dia que passamos por prova, mas que nós venha estar agradecido a Deus pelas provas que Ele nos manda e que nós venha passar por essas provas, mas confiando em Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Maíldes, pela tua presença aqui conosco nessa oportunidade e aqui está colaborando nessa primeira pergunta, né? A irmã já deixou bem claro aí o que permitiu o Senhor que acontecesse ao rei Ezequias. E a irmã respondeu muito sabiamente, como está aqui, né? Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Ezequias, ele sofreu aí uma doença que era para a sua morte. E que bom, né? A irmã já respondeu aí, deixou bem claro sobre esse assunto, ainda mais com essa experiência, né? Que muita gente às vezes fica enferma e busca o Senhor, mas quando busca o Senhor e as coisas acontecem na sua vida, se vão e nunca mais volta. Quantas pessoas não existem assim, no momento de fraqueza, vem à casa do Senhor, mas quando passa isso, se vão. Não deve ser dessa maneira. E naquela oportunidade, o rei Ezequias, ele teve aí uma doença mortal. Vamos ver mais. Eu quero convidar agora o meu irmão Leonardo para responder a segunda pergunta. Que triste mensagem recebeu do profeta? Irmão Leonardo, é contigo. Muito obrigado, irmão Wilton, né? Então vamos seguir aí, né? Respondendo as perguntas que estão sendo propostas. O curso normal da doença do rei Ezequias o levaria à morte, pois foi o que nós vemos ali na primeira pergunta. E, bom, o que o profeta Isaías chega e fala para Ezequias? Olha, Ezequias, o negócio é o seguinte, você tem que ordenar a tua casa, porque certamente você vai morrer. Eu acredito que nenhum de nós temos um desejo de morrer. Ninguém quer morrer. É muito raro você ouvir uma pessoa falar, não, eu quero morrer, né? Assim, nessa pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas ficaram com medo de se contagiar com o coronavírus, Covid-19, porque com medo de morrer. Mas, irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Se nós pegarmos o coronavírus ou não pegarmos, se nós tivermos que morrer, o Senhor, ninguém vai antes. Ninguém vai antes. Ninguém vai ficar um dia a mais ou um dia a menos. Tudo tem o seu tempo determinado. Assim como foi na vida de Ezequias. Só que existem profecias que elas são absolutas, como também existem profecias que elas não são necessariamente absolutas. Como, por exemplo, assim, Leonardo, como isso? A profecia que foi dada a Nínive. Nínive seria destruída, mas quando Jonas ele foi até Nínive e cumpriu o papel que tinha sido ordenado a ele, o que aconteceu? A profecia ela se cumpriu, a profecia era que eles seriam destruídos, mas não aconteceu assim. Eles se arrependeram e fizeram a vontade do Senhor, aceitaram a mensagem. Nós também devemos aceitar a mensagem de Deus para nós. Nós não podemos ficar com medo de morrer. Nós devemos estar nos preparando.
para este dia, porque nós não somos como os incrédulos, nós temos uma esperança, nós confiamos nesta mensagem que o Senhor nos revelou em sua palavra. Então nós não somos como os incrédulos, irmãos. Nós sabemos que naquele dia o Senhor, com voz de arcanjo, nos vai chamar. E todos nós que formos fiéis até a morte, nós vamos ser ressuscitados. Então esta morte que nós conhecemos, que muitos de nossos conhecidos já passaram, ela é temporal. Mas Jesus promete para nós uma vida eterna. E para esta vida nós devemos estar nos preparando. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Leonardo, pela tua presença aqui conosco também. Mais uma vez, agora aqui perto, né? Que Deus te abençoe sempre, onde quer que esteja, a tua família. E que mais e mais possamos estar aí juntos, aproveitando as oportunidades para falar da palavra do Senhor. Foi assim no Peru e agora estamos aqui para colaborar ainda na obra de Deus. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Aqui, meus irmãos, a gente viu a triste mensagem que recebeu o profeta, né? Que recebeu do profeta. Ezequias agora recebe a mensagem para ele ordenar a sua casa, que é uma coisa muito importante, meus irmãos. Uma coisa é clara, e devemos estar cientes disso. Todos nós que estamos vivos, sabendo, se Cristo não vier antes, a gente sabe que estamos aí para passar pela morte. Mas antes de nós formos passar pela morte, o que é que nós devemos estar fazendo? É estar preparado. É preparando-se todos os dias, é preparar nossa família, é preparar todas as coisas, porque um dia a morte pode chegar a nós também. E a mensagem que veio aí do profeta foi que ele primeiramente ordenasse o quê? A sua casa, porque ele iria morrer. Irmãos, sabemos que, eu sei que ninguém quer morrer, o irmão Leonardo deixou bem claro, né? Ninguém quer morrer, mas a certeza que a gente sabe é que o amanhã não nos pertence. Hoje à noite não nos pertence. O despertar pela manhã não é conosco, é com a vontade do Senhor. E é por isso que devemos estar reglando nossas vidas, né, da melhor maneira possível, para quando um dia formos chamados pelo Pai, que assim deve ser, a gente possa estar aí tranquilo, e andando nos caminhos dele, e ensinando os nossos familiares a andar nos caminhos de Deus, para que no dia que formos chamados, formos aprovados perante o Rei. Então que eu e você possa ter esse desejo de estar preparando-se, estar preparado para aquele grande dia. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos agora, irmãos, ao segundo subtítulo dessa lição, que diz dessa maneira: cura e ingratidão. Olha só. Aqui agora a gente já muda o sentido. A gente primeiro ouviu falar da morte, de uma prova que o rei ia passar. E agora a gente vai falar de uma cura e ingratidão. Olha só o que acontece e o que acontece com muitas pessoas. Que recebem bênçãos do Senhor, pede para que orem, para que recebam as bênçãos. E depois que recebem as bênçãos, simplesmente se vão. Olha só o que foi que aconteceu. A terceira pergunta diz dessa maneira: o que fez Ezequias em sua angústia? Que maravilhoso milagre se levou a cabo por suas sérias orações e lágrimas? Para nos ajudar aqui também com essa pergunta, eu vou convidar aqui também um outro casal, que aqui vai colaborar comigo também. Que está aqui conosco também em Belo Horizonte, a irmã Tamires e o irmão Yuri, que sejam bem-vindos vocês também. É uma honra tê-los todos aqui, irmão Leonardo, irmã Maildes, o irmão Yuri, irmã Tamires. É uma alegria ter vocês, e quem quiser aí, quando passar aqui por Belo Horizonte, dar uma chegadinha em casa, será muito bem-vindo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Irmã Tamires, agora é contigo para responder essa terceira pergunta. Muito obrigado, irmão Wilton, por essa oportunidade de estarmos aqui para respondermos a pergunta da lição, né, de número 3 e número 4, juntamente com meu esposo. E a pergunta de número 3 nos diz assim: o que fez Ezequias em sua angústia? Que maravilhoso milagre se levou a cabo por suas sérias orações e lágrimas? Então Ezequias, quando soube, né, que ele estava doente de uma doença de morte, né, e que ele iria morrer, então diz que ele virou ali para a parede e clamou, suplicou ao Senhor que lembrasse que ele
tinha sido um rei muito bom e que tinha sido bom aos olhos do Senhor, né? Tinha sido reto aos olhos do Senhor. E o Senhor viu a súplica de Ezequias, né? E através do profeta Isaías, diz que antes dele sair do pátio, o Senhor falou para ele voltar e falar para Ezequias que ele tinha ouvido a sua súplica, o seu clamor, o seu choro, né? E que daria mais 15 anos de vida. E que livraria também ele das mãos do rei da Assíria. E a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então vimos aí, né, que ele clamou ao Senhor, ele suplicou, e o Senhor ouviu o seu clamor. Então nós também devemos clamar ao Senhor, suplicar. E como a Bíblia diz que temos que pedir segundo a sua vontade, porque às vezes nós não sabemos o que é melhor, né? Às vezes queremos uma coisa e o Senhor sabe que aquilo não vai ser bom para nós. E que devemos aceitar o que o Senhor quer para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a fazer cada dia a sua vontade, porque Ele falou, eu fui reto aos teus olhos, eu fiz coisas boas. Então o Senhor, Ele ouviu porque Ele tinha sido um bom servo. Possamos também ser um bom servo para que o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações, a nossa súplica a cada dia. Amém. Muito obrigado, irmã Tamires, pela tua colaboração, de aqui estarmos mais uma vez, né, estudando aqui um pouco da lição. Que Deus possa te abençoar, também ao teu marido, desde já. Antes ele vai responder a quarta pergunta, mas agradeço. Então aqui a gente viu a terceira resposta, né, da irmã Tamires. Então, quando ele recebeu aí a mensagem que ia morrer, o rei Ezequias recebeu do profeta Isaías aí que ele ia morrer, ele virou-se para a parede e começou a orar. E implorou ao Senhor, né? A gente imagina que ele implorou ao Senhor por tudo o que estava acontecendo. E ele não queria morrer, claro, ninguém quer. E Ezequias, ele orou ao Senhor e pediu direção de Deus. E aqui a segunda parte. Que maravilhoso milagre se levou a cabo por suas sérias orações e lágrimas. Olha só, irmãos, que bênção, né? Que mensagem atendida de imediato. Quando ele recebe a mensagem que ia morrer, ele começa a ir pedir a direção do Senhor. E o profeta Isaías já estava a meio caminho de ir embora, né, do pátio para sair ali. E a palavra do Senhor veio a ele. E agora falou que ele iria viver mais 15 anos de vida. Olha que bênção, meus irmãos. Ele, olha só, na hora que ele recebeu aquela notícia, ele orou ao Senhor. Ficou triste, é claro, mas ele buscou e entregou nas mãos de Deus. Foi isso que ele fez. E como ele se entregou de todo o coração à vontade do Senhor e pediu a direção de Deus, Deus, ele ouviu a sua oração e imediatamente ele responde. E olha só, irmãos, que bênção. Deus, ele responde nossas orações. Basta confiarmos e pedirmos com toda intensidade de coração, entregando nossos caminhos ao Senhor. Deus, ele está aí para nos abençoar. Mas vamos ver o que foi que aconteceu mais, né? Vamos agora à quarta pergunta. O nosso irmão Yuri vai responder aqui conosco, né, Yuri? E a quarta pergunta diz assim: estava o rei agradecido pelo grande benefício recebido? De que modo sua atitude e ações plantaram uma semente que resultaria no cativeiro babilônico? Irmão Yuri, é contigo. Bom, muito obrigado, irmão Wilton, né, por nos dar a participação, e vamos responder então, dar continuidade nessa pergunta de número 4. E de cara ela já pergunta, né, o rei estava agradecido com o que Deus fez, o grande benefício que ele havia recebido? A gente vê aqui no versículo que diz assim: não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe foi feito, porque o seu coração se exaltou, né? Então ele se exaltou e, consequentemente, com isso, trouxe alguns problemas, né? Se ele houvesse agradecido a Deus, né, pelo milagre que ele fez,
a situação seria bem diferente, né? Mas aqui neste caso a gente já vê que não, que ele se exaltou. E por conta disso, respondendo já a segunda parte da quarta pergunta, né? De que modo sua atitude e ações plantaram a semente que resultaria no cativeiro de Babilônia, né? Logo em seguida Deus ele falou, né? Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os seus habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Mas assim que Ezequias morreu, o povo foi preso e levado em cativeiro de Babilônia, né? Às vezes, a gente faz que nem Ezequias, né? Pede a Deus uma salvação, ou pede a Deus um milagre. Na hora, Deus escuta e atende, e às vezes não sabemos aproveitar o que Deus fez, né? Aqui Ezequias podia fazer uma trajetória de vida totalmente diferente. Mas não, por apenas ele querer se exaltar, não, eu consegui, né? Em vez de falar Deus me abençoou, ele trouxe a sua própria ruína. Não só para si, porque mesmo assim aconteceu dele morrer. Mas além dele pagar por isso, também todo o povo teve que pagar, né? Aqui diz, todos os habitantes de Jerusalém foi levado em cativo. Então não só ele teve que pagar por isso, mas também todo o seu povo. E às vezes acontece conosco, de a gente fazer uma ação, não acontecer na mesma hora, mas depois muitos serem prejudicados por conta das nossas ações. E aqui o texto da Ellen White diz assim: o mundo é hoje amaldiçoado pela avida avarez e pelo vício da condescendência própria dos adoradores de Mammon. Então, às vezes, a gente acaba trazendo a maldição não só para dentro de nossa casa, como também para dentro da igreja. Tomemos cuidado. Muito obrigado, irmão Yuri, pela tua presença mais uma vez e aqui ter colaborado conosco, com nossos internautas, mais uma resposta de lição de escola sabatina. Que Deus te abençoe para que possa aí estar mais e mais confiado no Senhor e que todas as coisas venham a suceder de acordo com a sua vontade. Parabéns aí à família, tá bom? Agora, irmãos, a gente viu, né? Estava o rei agradecido pelo grande benefício. Podemos dizer que ele estava agradecido. Sim, podemos dizer. Mas o problema é que ele não correspondeu ao benefício que foi dado a ele. Isso ele não fez. Pode ter, ele ficou feliz, é claro, mas no momento, na hora que ele teve a oportunidade, ele não correspondeu como deveria. E o que foi? De que modo sua atitude e ações plantaram semente que resultaria no cativeiro de Babilônia? Foi respondido, mas diz assim: e teve Ezequias riquezas e glória, e grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Então, nessa situação, o rei Ezequias, ele deixou passar uma oportunidade grande. E ele não exaltou o Senhor, mas ele agora olha para as bênçãos que ele tinha. E olha o que diz mais um pouco, olha só, para que a gente possa ficar atento, tá, gente? Como os outros dons de Deus, a posse de riqueza traz o seu quinhão de responsabilidade e suas peculiares tentações. Quantos que na adversidade permanecem fiéis a Deus, têm caído ante as cintilantes seduções da prosperidade. Na posse de riquezas revela-se a paixão dominante de uma natureza egoísta. O mundo é hoje amaldiçoado pela ave da avareza e pelos vícios de condescendência própria dos adoradores de Mamon. Olha só, irmãos. Eu estou falando aqui porque foi isso que aconteceu. O rei Ezequias, em vez de aí estar agradecido aí na oportunidade que foi dada, a gente vai ver logo à frente, né?
ele não aproveitou-se de fazer a vontade do Senhor. Pelo contrário, né? Ele ficou feliz pelas suas riquezas. Não que ser rico seja um problema, porque aqui diz, ó, a Bíblia não condena o rico, porque é rico. Não declara que a aquisição de riqueza é pecado. Tampouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso. O problema é quando a gente inclina às sedições, ao quinhão que as riquezas trazem nas pessoas. Eu não sei o que é riqueza, né? Eu nunca tive. Eu sou rico pela graça de Deus, então eu sou grato ao Senhor. Mas de bens eu não tive. Mas isso é um perigo que a humanidade passa hoje. E que nós, irmãos, sendo pobres, sejam ricos, que vocês olhem e entreguem seus caminhos na vontade do Senhor. Não impede vocês de serem ricos, mas cuidado onde você coloca o seu coração. E o rei Ezequias, ele pode ter ficado feliz, é claro, mas ele não correspondeu a este benefício que ele foi dado. Prestem atenção. Amém? Que Deus nos abençoe para que possamos aprender e para não cometer. E aí a gente vai ouvir algumas consequências do que aconteceu. Vamos lá ao resultado final. E vamos à quinta pergunta nessa oportunidade. Que sinal solicitou Ezequias como prova da prolongação de sua vida? Quem mais viu este sinal? Para nos ajudar aí com esta resposta, eu quero convidar aí o missionário irmão Castro, ali de Piracicaba, para nos ajudar. Irmão Castro, é contigo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Em especial contigo, amigo e irmã, que está assistindo o estudo da lição da Escola Sabatina para este sábado deste mês de janeiro. Quem fala é seu amigo e obreiro aqui na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, José Castro. Vamos lá então a responder a pergunta número 5. Vamos na pergunta 5 falar um pouquinho sobre a sinal que este rei Ezequias pediu a Deus através do profeta. Ezequias havia compreendido que a doença que ele tinha era uma doença mortal. E como era tão mortal, ele não estava disposto humanamente a aceitar qualquer tipo de medicina ou sanação ou curação assim de fácil. Por isso é que agora ele pede uma sinal para ele ficar mais tranquilo e dormir tranquilo. E qual foi a sinal que Deus falou através do profeta que ia fazer? O texto diz: adiantar-se à sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então, vamos lá então. Como explicar esta sinal? Nabonido, o rei de Babilônia, anos atrás, né, havia ele construído umas escadas no meio da cidade, da capital babilônica, e com relação ao sol e a sua sombra, eles podiam ver a hora, saber o horário diário, né, cada dia. Quando o sol na manhã aparecia, a sombra, né, com relação ao sol, a sombra descendia na manhã. E na tarde, quando o sol começava a se esconder de novo, né, vamos dizer assim, a sombra do sol ascendia, subia. Então, cada dia, isto fez também o pai de Ezequias, né? O pai de Ezequias, que foi Acaz, se enterou desta forma de medir o tempo, e ele também fez o mesmo na cidade, na capital de Jerusalém, né? Ele também construiu estas escadas, estas grades, né? Para também eles saber o tempo, conhecer o tempo, saber que horas no dia era. Então, quando Ezequias era uma criança, ele viu, né? Ele nasceu, ele conhecia essa forma de medir o tempo. Agora que era rei, ele pediu uma sinal, e Deus falou, na tarde, né? Os graus, as escadas, a sombra do sol vai retroceder 10 graus. 10. E isso foi o que Deus fez, esse foi o milagre que Deus fez, que a sombra do sol, com relação às escadas, as grades, né, que Acaz construiu, esse relógio, né, essa forma de medir, possa retroceder. Quando isto viu Ezequias, o coração dele ficou feliz. Uma vez mais, ele estava confirmando de que o Deus, um Deus, é um Deus que quando ele promete, ele cumpre. E qual seria a mensagem para nós? Que nós
também somos favorecidos por os milagres de Deus. Deus também faz muitos milagres, ha feito muitos milagres e Ele vai fazer mais milagres na vida de cada um de nós. E Ele também está disposto a dar-nos sinais. E sinais que às vezes nós nem acreditamos que vai se cumprir. Mas Deus fala e responde a nós. E nos mostra de que Ele está disposto também a cumprir as suas promessas em nossas vidas. Assim que, querido irmão, eu te posso dizer em esta oportunidade que nós cada dia possamos acreditar nas promessas de Deus. Tudo o que Deus falou que vai fazer, Ele vai cumprir no seu tempo. Ezequias sabia de que a vida dele ia mudar completamente. Deus havia dado um tempo mais de vida a ele. Pela sua misericórdia, Deus havia dado essa oportunidade. Agora, a segunda parte diz da pergunta número 5. Quem mais viu esta sinal? E, claro, é lógico, né? Este sinal foi conhecido, né? Foi escutado, foi comunicado ao rei de Babilônia, que era Merodach-Baladá. Diz que este era um líder no Império Babilônico. Ele se enterou, sabia de que o rei Ezequias, né, havia tido uma enfermidade mortal e agora, em gratidão, em agradecimento, né, para mostrar a ele, a Ezequias, que ele também estava feliz, ele manda tesouros, manda riquezas, manda também pessoas, né, representantes, para que possam saudar e possam também mostrar a alegria também deste rei Merodach, né? Merodach se chama Merodach-Baladá. E, bom, esse também viu esta sinal. Eles também viram a sinal que Deus fez na vida de este rei Ezequias. Que Deus possa nos dar essa alegria também, de quando nós vemos um milagre, ficar felizes e alegres. Muita gente vai conhecer a Deus através dos milagres que Deus faz em nossas vidas. Muita gente, como este rei Merodach-Baladá, viu o milagre de Deus. Muita gente hoje também vai conhecer o poder de Deus através dos milagres que Ele faz em nossas vidas. Que Deus nos possa abençoar, que Deus te abençoe, querido amigo e irmão, e que nós possamos ser gratos a Deus em todo o tempo. É meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, caro irmão Cássio, que Deus te abençoe. Também seu ministério aí, na cidade de Piracicaba, também em São Paulo, em qualquer área que o irmão tiver. Que Deus te abençoe, a toda a tua família. Lembranças aí ao seu mais novo filho aí, dessa família. Que Deus abençoe sempre. E aqui, meus irmãos, a gente viu aí a resposta, né? Que sinal solicitou Ezequias como prova da prolongação de sua vida. A gente vê aí que ele conversando com o profeta, de a sombra, de o sol declinar ou adiantar. E aí o que foi pedido foi que o sol declinasse aí 10 graus. E quem mais viu este sinal, a gente pode ver aqui, foi bem respondido aí também pelo nosso irmão Cássio, que naquele tempo havia um povo, como diz aqui na notinha, havia entre seu povo homens sábios que davam muita atenção ao estudo da astronomia. E quando notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus, ficaram grandemente maravilhados. Olha só, muita gente acabou vendo isso, né? Era fácil que o sol continuasse no seu percurso, mas agora voltar 10 graus, isso foi sentido e muitas pessoas acabaram percebendo isso. Até o rei, né, Merodach-Baladá, ficou sabendo disso e por que o sol declinara. E aí, ele sabendo essa situação, desse milagre que tinha acontecido pelo rei Ezequias, ele vai fazer alguma coisa. E vamos ver isso a partir aí dessa sexta pergunta, tá bom? Vamos lá. Muito obrigado, irmãos, aí, irmão Cássio, pela essa tua resposta. E vamos agora ao terceiro subtítulo dessa lição, que diz assim: uma oportunidade perdida. Uma oportunidade perdida. E a sexta pergunta diz dessa maneira: que santa oportunidade foi oferecida ao rei? Como a usou? Para nos ajudar aqui nessa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Ivre, ali de Rio de Janeiro, para colaborar aqui conosco. Irmão Ivre, é contigo, meu irmão. Um feliz sábado a todos os irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Sexta pergunta: uma oportunidade perdida.
Que santa oportunidade foi oferecida ao rei? Aqui na notinha está escrito: a visita desses mensageiros do governante de tão distante terra dava a Ezequias a oportunidade de celebrar o Deus vivo. Então, no estudo da nossa lição, nós vemos que ele perdeu uma oportunidade, sendo qual? Ele deixou de falar de Cristo, ele deixou de celebrar Deus, ele deixou de pregar o nome de Jesus. Como ele usou essa oportunidade? Ele usou essa oportunidade para se engrandecer, para mostrar suas riquezas, para falar de tudo que ele já havia conquistado. Então, possa servir de exemplo para nós. Muitas das vezes nós temos a oportunidade de falar de Cristo, nós temos a oportunidade de pregar e muitas das vezes ignoramos. Nós vemos no decorrer da lição que isso não gerou algo bom para ele, né? Que Deus venha nos abençoar, rique abundantemente, e que nós não possamos perder oportunidade. Amém? Fique com Deus. Muito obrigado, irmão Iver, pela tua ajuda aqui mais uma vez, ao qual podemos ter a oportunidade aí da sua pessoa para estar colaborando conosco mais uma vez aqui nesse estudo, tá bem? E aqui, meus irmãos, a gente viu, né, que santa oportunidade foi oferecida ao rei. Olha o que eu digo, olha o foco aqui, o que nós não devemos perder, não deixar oportunidades passar. Tu, irmão, que conhece a palavra do Senhor, que conhece de Cristo Jesus, que vai sempre à igreja, o que te impede de falar de Cristo Jesus a outras pessoas? Cuidado para que você não deixe essa oportunidade passar, assim como aconteceu aí com o rei, né? Com o rei Ezequias. Como foi que ele usou a oportunidade aí? Porque o rei Merodach-Baladá, ele mandou seus mensageiros para dar presentes e saber do que aconteceu. E aí, quando chegou lá, o que foi que fez o rei Ezequias? Em vez de falar, de abrir aí a Torá, de falar desse Deus, dos deuses de seus pais, do Deus de seus pais, e falar dessas bênçãos que aconteceu na sua vida, ele pegou, foi falar das suas riquezas. Ele foi abrir o seu palácio e foi mostrar suas armas, mostrar todas as coisas. E o que foi que isso aconteceu? Deixou que aqueles espiões que ali estavam crescessem os olhos. E aí levasse à sua terra tudo o que eles tinham. Olha só, irmãos. Em vez de você engrandecer a Deus, em vez de você falar de Cristo Jesus, em vez de Ezequias ter falado, o que é que nós muitas vezes fazemos? Nos gloriamos de nossa força. Nos gloriamos de ter vencido algum obstáculo. E é assim que devemos agir? De maneira nenhuma, meu irmão. Que eu e você possa ter em mente que nós devemos estar fazendo a vontade de Deus a todo momento e que as oportunidades não sejam passadas. Quantas vezes você tem a oportunidade de falar de Cristo Jesus? Não gosta de falar? Não tem problema. Pegue um folhetinho da sua igreja, põe aí na sua bolsa, no seu bolso, e quando você sair às ruas, que entrar num ônibus lotado, que poder sentar e alguém sentar do seu lado, comparte a palavra do Senhor. Dá aquele folhetinho. Avisa as pessoas que Cristo está voltando, os acontecimentos estão bem claros. Não perca a oportunidade para que não venham pragas em tua vida e que você não venha ser cobrado por isso. Devemos ter a certeza, meus irmãos, que oportunidades são dadas todos os dias. E o que é que você está fazendo com as oportunidades que são dadas? E agora, irmãos, vamos aí à última pergunta dessa lição. A última pergunta diz assim: que terrível engano cometeu? Que resultado teria? Para nos ajudar aqui, irmãos, nessa pergunta, eu quero convidar aí a esposa do nosso irmão Iver, a irmã Natália, que vai responder essa pergunta para nós. Irmã Natália, seja bem-vindo a esse canal e que Deus te abençoe desde já, para que você e sua família possam estar aí sempre buscando aí os caminhos do Senhor mais e mais. Amém? É contigo, Natália. Quero saudar todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quero agradecer também ao nosso irmão Wilton pela oportunidade que ele me deu de estar participando aqui da 7ª pergunta da nossa lição. E que diz: que terrível engano cometeu, que resultado teria? Bom, então nós vemos aqui, né, nesse momento da lição, que o rei Ezequias estava sendo visitado por governantes de Babilônia. E naquele momento ali, ele estava mostrando os seus bens, né, tudo quanto ele havia conquistado para ele e para o seu povo. E nos diz assim, o versículo, 2 Reis 20, 13 a 18. E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então ali, né, vemos que o rei Ezequias, né, estava si próprio exaltando, né, e em nenhum momento ele foi grato a Deus, né, pelas suas bênçãos ali, né, por todos os bens que Deus deu para ele, né. E que resultado teria? Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo o que houver em tua casa e o que entesouraram a teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda até de teus filhos que procederem de ti, e tudo que gerares tomarão, para que sejam eunucos no poço do rei de Babilônia. Então o resultado seria de que ele perderia tudo quanto ele havia tido, né, conquistado, né, tudo que Deus havia dado para ele, ele perderia. E a notinha nos diz: mas o orgulho e a vaidade tomaram posse do coração de Ezequias, e em exaltação própria expôs os seus olhos cobiços os teus tesouros, com que Deus havia enriquecido o seu povo. Não foi para glorificar a Deus que ele assim procedeu, mas para exaltar-se aos olhos dos príncipes estrangeiros. Então, irmãos, a lição é para nós, que nós venhamos, né, a sempre exaltar ao nosso Deus, né, em tudo que nós temos. E nós devemos dar sempre graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nessa terra nós não temos nenhum tesouro. E o nosso maior tesouro, sim, está no céu, e que é a nossa vida eterna. Amém. Muito obrigado, irmã Natália, pela tua presença. Obrigado também, irmão Ivan, pela presença de vocês. Saudações aí aos nossos irmãos aí de Rio de Janeiro. Que a paz do Senhor esteja com vós. E aqui, meus irmãos, chegamos a essa última resposta, né? A irmã Natália já deixou bem claro aí o que foi que aconteceu. Que terrível engano cometeu aí o rei. Irmãos, que eu e você não venha cometer esse erro. Que eu e você não venha perder a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Que eu e você não venha ser egoísta e venha olhar para a nós, dizer que somos fortes e podemos fazer isso ou aquilo outro. Cuidado, meus irmãos. A gente viu o que aconteceu e aí qual foi o resultado que teria esse ato que ele fez. Ele se arrependeu, graças a Deus. O rei Ezequias, ele se arrepende do seu erro. Mas o que é que acontece? Ele já tinha cometido o pecado. Deus ainda diz que o que ia acontecer não seria nos seus dias, mas seria nos seus filhos, né, que aconteceria, e seria aí responsáveis por esse ato que foi tido, o cativeiro que viria aí ao povo de Jerusalém. Irmãos, que eu e você possam olhar essa lição com carinho e ter o desejo, meu querido irmão, de fazer a vontade do Senhor o quanto antes. Temos oportunidades, que eu e você olhe aí, aproveite as oportunidades que nos são dadas e venhamos andar nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe para que a gente aproveite essas oportunidades. Amém? Agora, nesse momento, vamos fazer mais uma oração ao Senhor.
Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, mais uma vez a Tua presença em nosso meio, e que essa palavra que hoje foi estudada seja de bênçãos, não só para mim, mas para nossos internautas e para todas as pessoas que vão chegar essa mensagem, que vão estudar essa lição de escola sabatina, que possamos compreender, ó Pai, a Tua vontade e fazer mais e mais de acordo com o que Tu pede em nossas vidas. Sabemos que somos falhos, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito nos abençoe e que o desejo de ser transformados pela Tua palavra seja algo que mude o nosso ser. É o que eu te peço nessa oportunidade, em Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, vos espero para a próxima semana, onde aqui estaremos nesse compromisso de estudar mais uma vez a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.